Paz do Senhor, irmãos. Amém. Amém, irmãos. Paz do Senhor. Tudo bem? Que bom estarmos juntos aqui nessa noite para glorificar a Deus, para exaltar o Senhor, para nos derramar na presença de Deus. Quem está feliz aqui nessa noite, dá um glória a Deus aí. Amém. Isso é uma bênção. Queria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse Filipenses capítulo 4. Carta aos Filipenses, capítulo 4. Verso 4 diz assim: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Essa é a palavra de Deus. Se você puder fechar os olhos por um minuto. Senhor, nós queremos te agradecer agora, porque esse é um momento muito importante, onde nós podemos ouvir a palavra, nós podemos nos concentrar aqui no que o Senhor tem para nós nessa noite. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, nossos ouvidos, nossa mente, nosso coração estão abertos nesse momento para receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Em nome de Jesus, nós colocamos tudo diante de Ti, colocamos todo o nosso coração diante do Senhor. Pedimos, Deus, que a Tua graça, pedimos, Deus, que a Tua misericórdia, que o Teu Santo Espírito que está nesse lugar possa ministrar na nossa vida, conforme a Tua palavra é pronunciada, é dita, que haja cura, que haja libertação, que haja milagres. A Tua palavra vai trazendo transformação para o nosso ser. Por isso vai quebrando as cadeias, os grilhões, tudo aquilo que amarra a nossa vida, e o Senhor pode trazer libertação pela palavra, Tua palavra que é a verdade, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Perguntei para você se você está feliz nessa noite. A palavra de Deus nos fala: alegre-se sempre no Senhor. Digo de novo para vocês, alegre-se, né? Essa é a palavra do Senhor. A alegria ou a felicidade é o maior anseio do ser humano, junto com a paz. Tudo que a gente faz, todo o movimento que a gente faz, tudo que a gente faz é em direção da felicidade, não é? Os estudiosos dizem que tudo que você faz é em direção da felicidade. Você estuda porque você quer e almeja ser feliz, quer ser mais contente, mais satisfeito, mais alegre. A gente se casa assim também, a gente tem filhos assim, e a gente se move assim. Então esse é o maior anseio do ser humano, a felicidade. Mas a alegria, a felicidade, o prazer, eles são um anseio inerente do nosso coração, do coração humano. Mas a Bíblia, o que a Bíblia está nos falando aqui sobre isso? O que Paulo está nos falando? Paulo está nos falando sobre uma alegria. Paulo está nos falando não somente de um sorriso, não somente daquela alegria passageira, mas Paulo está nos falando de uma alegria plena. E essa alegria plena não significa que você precisa estar sorrindo o dia todo, rindo todo momento, né? Gargalhando, não é isso, mas é um contentamento, é uma alegria, é uma felicidade que vem do Senhor, né? Mas muitas vezes a gente entra no culto, vem no culto como esse, entra na igreja, e a gente não está muito bem, não é verdade? Tem dia, tem época
tem momentos, estações da nossa vida que a gente não está muito bem. E aí você ouvindo isso, uma mensagem como essa, um versículo como esse, pode pensar assim: pastor, como se alegrar? Como estar feliz, pastor? Diante da situação que eu estou vivendo, diante do momento tão crítico, tão difícil que eu estou experimentando. A gente pode pensar assim às vezes: se alegrar para uma pessoa que está passando por um momento de divórcio não é fácil. Se alegrar para uma pessoa que está passando por um momento de perda não é fácil. Ser feliz para alguém que já foi molestado, ou alguém que está passando por um período difícil de adultério, é muito difícil, né? Ou alguém que foi trapaceado por um colega, por um sócio, ou por alguém muito próximo. Mas a gente tem um personagem na Bíblia, inclusive nesses dias atrás eu até preguei sobre ele aqui, chamado José, que vai nos ensinar muito sobre isso, né? José, eu não vou pregar sobre José, mas só para você entender, José era um jovem de Deus, um homem de Deus, um menino, um rapaz de Deus, e ele começa a ter sonhos. Ele tinha 11 irmãos, né? De 10 irmãos, e ele relata os seus sonhos aos seus irmãos. A história de José, para encurtar a história de José é uma história que nos revela, que nos mostra como ele foi machucado pela vida, trapaceado pelos irmãos que tentaram matá-lo, mas venderam porque tiveram ali uma espécie de misericórdia. Depois ele foi para a casa de um homem e de uma mulher, e lá ele se tornou servo, ele como escravo. E quando ele estava, né, no melhor momento da vida, ali como escravo, ele cuidava de todo o patrimônio do seu senhor. Ele recebe mais um revide, e aí nesse revide ele é levado para a prisão. Olha só, ele é trapaceado pelos irmãos. Quando ele está no melhor momento da vida, ele cai de novo, né, porque ele foi trapaceado novamente, e ele vai para a prisão. Lá ele fica muitos anos. Deus lhe dá sonhos novamente, e revela os sonhos de uma pessoa. Ele revela os sonhos de pessoas. E aí, um dia, se lembraram, né? Um dia, quando ele revela os sonhos, e alguém foi solto, ele poderia pensar assim: puxa, agora eu vou sair dessa prisão. Esqueceram dele novamente. E o Senhor, na sua misericórdia, um dia se lembra de José, e ele, né, se torna lá o vice-presidente ou vice-governador de todo o Egito. Eu estou encurtando a história de José. Lá pelas tantas, quando ele é governador do Egito, os seus irmãos que haviam traído, que não reconhecem mais José, chegam diante dele e não conhecem, né? Agora ele já está revelado que ele é o José. Com medo de José agora açoitar e devolver todo o mal que eles fizeram a ele José, ficam com medo. Mas José diz o seguinte, capítulo 50, verso 19, diz assim: o mal, né, que vocês fizeram, tudo o mal que vocês fizeram contra mim, tudo aquilo que vocês fizeram contra mim, né, não se preocupe com o que vocês fizeram. Ele diz assim: não tenha medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Sempre existe mais diante das coisas da vida que nós experimentamos, as tristezas, as angústias, os problemas, aquilo que nos afeta, que nos entristece, que faz a gente perder a alegria. A história de José vai nos mostrar sempre que existe um mais Deus. Ou seja, Deus não perdeu o controle da minha existência, da minha história. Vocês fizeram mal contra mim,
Vocês pensaram que eu havia morrido. Mas a gente sempre vai ver na história de José uma coisa: ele estava na presença de Deus e Deus estava na vida de José. Mas Deus não se esqueceu de mim. Por mais que muitas vezes nós passamos assim momentos mais difíceis, complicados na vida, que pode nos fazer perder a alegria e pode gerar muito entristecimento no nosso coração, a gente tem sempre que lembrar que Deus não perde o controle da nossa vida. Deus não perde o controle da nossa história. Deus coopera para o bem daqueles que amam, aqueles que o amam. E Deus sempre vai encontrar uma oportunidade de manifestar a sua glória através da nossa vida. Mas a gente passa por tristeza, não é verdade, irmãos? O que você faz com essa tristeza? Às vezes a tristeza tenta nos abater. Às vezes a tristeza, ela tenta tirar o nosso coração até da presença de Deus. Ela mina as nossas forças, ela mina toda a nossa esperança. O salmista, no Salmo 42, ele diz assim: por que está tão abatida, ó minha alma? Por que você se entristece? Por que você se perturba dentro de mim? Por que você está assim? É uma tristeza tão grande que ele está sentindo, que ele não sabe nem explicar. Você já sentiu isso? Uma tristeza que você não sabe de onde explicar, um negócio, alguns chamam isso de angústia. É um desespero. Tem gente que não consegue comer, tem gente que não consegue se alimentar. E você, muitas vezes nós que estamos sãos, a gente olha para uma pessoa dessa e fala assim: reage. Irmãos, ela quer reagir, mas ela não consegue reagir. Sozinha a gente não consegue reagir assim. É por isso que o salmista diz: espere em Deus. Você que está abatido, ó minha alma, espere no Senhor, espere em Deus, porque eu ainda o louvarei. Então eu quero falar um pouco hoje sobre alegria, sobre felicidade. Quero falar sobre esse anseio de Deus, sobre a vida. Paulo está dizendo: alegrem-se no Senhor. Digo para vocês, alegrem-se. Ele está dizendo que nós precisamos nos alegrar. Como é que a gente vai se alegrar diante de tantas coisas na nossa vida? Alegria, não é um mero sentimento, mas a alegria é uma decisão de confiar plenamente no Senhor. Olha só, alegre-se sempre no Senhor. Às vezes você pode pensar assim: pastor, mas hoje eu não estou feliz. Talvez você não esteja feliz hoje, mas você está feliz. Você está bem, porque tem dia que você não está bem, mas isso não representa toda a sua vida. O que faz você ficar tranquilo em meio a tantas preocupações, dificuldades, e faz você sentir alegria? A fé, queridos. A fé é o princípio da nossa alegria. É a gente entender que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Deus não perde o controle da nossa vida, da nossa existência. E não é porque você e eu estamos experimentando momentos mais delicados, difíceis, e podemos experimentar, que Deus perdeu o controle da nossa vida. Às vezes nós nos enganamos, pensando que a alegria completa é não termos mais nenhum problema, é pensar que precisa estar tudo muito bem comigo. Mas não é assim. À luz da Bíblia, a Escritura, a alegria, a felicidade, é uma compreensão que nem tudo está bem, mas Deus não perdeu o controle. Então eu tomo a decisão de confiar em Deus. Deixa eu perguntar para você: será que já teve algum momento que a sua vida ficou 100%? 100% assim, ela bateu 100%, você falou assim: nenhum problema na minha vida. Já teve algum momento assim na sua existência, a não ser quando você era criança, que você nem lembra mais, mas depois de adulto, que você começou a pagar seus boletos, e você começou a ver como é que é a vida mesmo? Já teve algum momento que a sua vida bateu 100% assim?
Já teve? Pode balançar a cabeça aí. Difícil, né? Mas isso não significou que você não estava feliz. Porque a felicidade, ela não é assim. A nossa alegria, e Paulo está exortando o povo, ele está dizendo, alegre-se, porque era um exercício, uma decisão que eu preciso fazer, e colocar aqui, confiar, e decidir no meu coração, confiar em Deus, independente se a minha vida está 100%. Porque se eu esperar essa vida 100%, eu vou ficar muito frustrado. Então, a confiança que nós devemos ter aqui, ela se alicerça na certeza do conhecimento. É quando eu conheço Deus, a partir do momento que eu conheço mais Deus, a partir do momento que eu conheço a pessoa de Deus, a partir do momento que eu me entrego ao conhecimento da palavra de Deus, da vontade de Deus, da verdade de Deus, e quanto mais eu confio, quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais eu conheço a presença de Deus, quanto mais eu conheço realmente o Senhor, mais eu me debruçarei na presença dEle, e mais eu confiarei nele. Então essa confiança, não é uma confiança cega, mas é uma confiança, uma consciência verdadeira, que nós confiamos de verdade no Senhor. Conhecer a Deus é diferente de ter informações, porque você pode ter muitas informações sobre Deus, e mesmo assim não conhecer a Deus. Esse povo aqui, gente, está sofrendo. Paulo está aqui preso, mas como é que você pode estar sofrendo, você pode estar preso, e mandar uma carta para uma pessoa e dizer assim, gente, se alegra, porque ele sabe quem é Deus. Então muitas vezes você está lá em casa, as coisas não estão do jeito que você gostaria, mas eu quero que você se lembre, em nome de Jesus, aqui hoje, nessa noite, lá na sua casa, que Deus não perde o controle da nossa vida, da nossa existência, que mesmo que as coisas não estejam do jeito que nós gostaríamos, 100%, 90%, 80%, como nós projetamos, como nós criamos expectativas, Deus, na sua infinita misericórdia, no seu poder, não perdeu o controle, e por isso eu posso confiar em Deus, porque eu conheço Deus. Que tipo de confiança é essa, pastor? É aquela confiança que só pode ser adquirida a partir de um relacionamento pessoal. É um relacionamento mesmo. É você conhecer alguém. Essa palavra conhecer é usada para o relacionamento de um homem e de uma mulher. Ou seja, alguém que se conhece verdadeiramente. Então os sentimentos que nós temos da alegria são bons, mas a alegria que nós estamos falando aqui não é uma alegria passageira, não é você sair daqui, nossa, como eu estou bem, eu estou feliz. Não, é você entender que Deus fez você para ser uma pessoa plena e contente na presença de Deus. Essa alegria bíblica não é fruto de um estado sazonal, onde você acorda de um jeito e dorme de outro, mas é uma alegria que está além das nossas emoções. Ela é uma alegria vinculada, alicerçada no Senhor. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor é a nossa alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Pode ser que você chegou aqui hoje muito triste, pode ser que você tenha se sentido assim, mas hoje eu quero que você se lembre na grandeza de Deus. E essa alegria que nós estamos falando aqui, que Paulo diz, essa felicidade, não é uma questão de quando a situação melhorar, mas uma consciência de quem você é em Deus. Porque às vezes a gente pensa assim, quando melhorar eu vou ficar feliz, quando eu adquirir eu vou ficar feliz, quando eu tiver alguma coisa, aí sim eu vou ser feliz. E aí deixa eu te falar, só lembrar uma coisa,
você criou aquela expectativa de quando você teria, você ficaria pleno e cheio. Aí quando você adquiriu, você não ficou. Porque a alegria, ela não está no quando. Quando eu tiver, quando acontecer. A nossa alegria não está quando tiver tudo muito bem, quando você tiver com aquela grana, aquela poupança, tudo com saúde, não. A nossa alegria, biblicamente, ela está relacionada a quem nós somos. E eu quero lembrar que quem você é nessa noite. Não é quando você estiver bem, ou quando você ter alguma coisa, mas é a consciência de que você é filha e filho amado de Deus. Você entendeu isso? Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Se você vincular a sua felicidade, a sua alegria ao que você, quando você tiver, ou quando você estiver em tal situação, em expectativas que podem ser frustradas, você chega lá, e aí existe um mal dentro da gente, que é o mal do lado do Éden, é a insatisfação. A gente fica insatisfeito, irmão, por natureza. A gente fala, não, mas quando eu tiver essa casa aqui, aí eu vou ser mais feliz. Aí você chega lá e conquista a casa, aí dá um vazio danado em você. Aí você, não, mas eu preciso ter mais alguma coisa. Mas a sua alegria não está nisso. A sua alegria está em você ser filho de Deus. É você compreender que Deus é o seu Pai. E que se você estiver numa casa muito simples, mas você tiver paz em Deus, e você tiver alegria em Deus, você vai viver uma vida muito satisfeita e cheia, porque você é filho de Deus, você entendeu isso. E quando você estiver nessa casa aí, que Deus vai te dar, Ele pode te dar, aí isso vai fazer todo sentido para o seu coração, porque não é quando, é quem você é. E eu quero falar para você, você é filha de Deus, você é filho de Deus, e pode ser que nessa noite você não está se sentindo assim. E é muito complicado quando a gente, como filhos, a gente quer colocar a nossa alegria em 4 coisas, que eu já até falei em algum momento, mas só vou citar para você. A gente normalmente coloca a nossa alegria em 4 coisas básicas, coisas mesmo, coisas, objetos, A gente acha que vai ser feliz quando a gente tiver alguma coisa. A gente coloca a nossa alegria em pessoas, porque a gente acha que pessoas vão trazer alegria para o nosso coração, A gente coloca a nossa alegria em circunstâncias, ou seja, o negócio tem que estar tudo muito bem, as coisas têm que estar bem, as circunstâncias, A gente coloca a nossa alegria nessas coisas, nas preocupações que nós não vamos ter mais. Só que essas coisas, irmãos, todas essas coisas que eu falei aqui, elas são extremamente voláteis, muda toda hora. Você pode ter muitas coisas e ainda se sentir infeliz. Você pode ter pessoas do seu lado e ainda se sentir infeliz. Você pode estar passando pela circunstância melhor da sua vida e ainda se sentir infeliz. Porque a gente é insatisfeito, porque a gente quer ter mais. Isso não significa que nós não podemos viver uma vida boa, suficiente, mas a gente sempre vai cair na tentação de se comparar com alguém, comparar com a situação de alguém, comparar com as finanças de alguém, comparar no estado momentâneo da nossa vida, que nós já vivemos, o estado que nós já vivemos em outro momento, aliás, as emoções que nós, já sentimos ou temos, e aí nós podemos nos perder. Perdemos a alegria porque nos decepcionamos com pessoas, geramos expectativas a respeito de alguém, idealizamos o outro, nos decepcionamos. E boa parte da tristeza adquirida são nos desgastes que nós temos com outras pessoas. A gente precisa gerir essa questão. A gente precisa saber lidar muito bem com essas preocupações da vida. Então eu quero
dizer para você que a minha alegria, a sua alegria, ela precisa ser decidida a viver uma vida orientada pela nossa identidade. Quem você é em Deus? Você é filho de Deus. E como filho de Deus, eu coloquei algo aqui. Os filhos também sofrem. Os filhos também passam por momentos difíceis. Os filhos também sofrem dificuldades, assolações. Os filhos passam por preocupações. Os filhos têm revides na vida. Os filhos também têm preocupações. Mas os filhos nunca são desamparados pelo seu pai. Deus nunca vai desamparar você. O fato de você estar experimentando um momento mais difícil pode ser um momento da sua vida para que você experimente um processo para Deus aperfeiçoar o seu coração, aperfeiçoar você, preparar você para algo maior que Ele quer manifestar na sua vida. Agora, na vida a gente vai encontrar dois tipos de pessoas: pessoas que vão enfrentar as dificuldades da vida e vão entender que são dificuldades que precisam ser experimentadas e vão aperfeiçoá-las, e elas vão sair disso, porque o deserto tem um tempo, ele nunca é para a vida toda. E tem gente que vai ficar reclamando a vida toda, vai ficar infeliz. E quando a gente reclama, a gente alimenta a tristeza, a gente paralisa, a gente enche a bola da tristeza. Minha vida está ruim, olha só como é difícil. E aí, como é que você está? Eu passei por uma pessoa essa semana e falei assim: bom dia. A pessoa falou: só se for para você. Essa semana agora. Eu falei: gente do céu. Às vezes acontece isso, né? Mas eu respeito, né? Eu respeito, porque nem todo dia está aquele dia tão feliz, né? E a gente precisa ter uma compreensão, a sensatez. Mas esses dias que não estão bons, porque a Bíblia diz que o mau dia chega, e as épocas da vida que são mais difíceis, a gente tem que se lembrar que a gente pode passar por esse momento mais difícil, e a gente pode experimentar esses momentos mais complicados, sabendo que nós temos um Pai amoroso, sabendo que nós temos um Pai que cuida da gente, sabendo que diante de todas as dificuldades que nós experimentamos, sabendo que as circunstâncias mudam, sabendo que as pessoas mudam, sabendo que as minhas emoções mudam, sabendo que todas essas coisas podem mudar, mas o nosso Deus não muda, Ele é fiel e justo, Ele é seu Pai. E é isso que faz José, lembra de José lá no começo? Faz José dizer para os irmãos assim: vocês intentaram mal contra mim, vírgula, mas Deus não se esqueceu de mim. Inclusive, Ele me preservou lá em todos os momentos. Vocês acharam que foi vocês que tiveram dó de mim? Não, foi Deus. Foi Deus que me preparou. Foi Deus que me colocou naquela prisão, e aquela prisão muito difícil me preparou para que eu estivesse aqui. Vocês acharam que foi vocês, mas Deus nunca esteve longe da minha história, Deus sempre esteve comigo. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo que se precisamos ter alegria, e talvez você está pensando: pastor, mas eu queria muito que a minha alegria fosse devolvida, eu queria que Deus me devolvesse o gosto, a vontade de viver, a alegria. Então a Bíblia vai nos dizer assim: alegre-se sempre no Senhor. Se você quer alegria, você é filho de Deus, você precisa buscar essa alegria hoje em Deus. Paulo está dizendo: irmãos, vocês estão sofrendo, mas não se esqueça, alegra-se no Senhor. O que
faz você viver contente, mesmo diante de tudo isso que nós falamos, é uma certeza irredutível: Deus está aqui e Deus está comigo. Deus está com você, minha irmã. Deus está com você, meu irmão. É no Senhor que nós temos toda a nossa esperança. E Ele vai dizer assim: perto está o Senhor. Se a alegria não reside em coisas, pessoas, circunstâncias, emoções, ela reside na confiança que nós podemos, que nós estamos na presença de Deus e Deus está conosco. Então, mesmo quando aquele homem estava no buraco, José estava no buraco, aí existe uma expressão bíblica assim: Deus estava com ele. Perto está o Senhor de você, da sua vida, Ele está contigo. Eu preciso ter uma consciência nessa noite, isso pode fortalecer o meu coração, que Deus está comigo, e que se eu preciso me alegrar, se eu preciso ter a fonte da minha alegria, a fonte do meu coração, é totalmente em Deus, é só o Senhor. Então hoje, quando você orar, você pode orar e falar: Senhor, eu cheguei triste aqui. A gente tem que ser muito sincero com Deus, irmãos, muito mesmo. Sabe por quê? Porque às vezes nós que estamos aqui na intercessão, a gente já vai orar, a gente não sabe da sua vida, né? A vida é assim, e você pode até não nos contar tudo, mas para Deus não, porque Deus é teu Pai, e Ele sabe como você está. Por isso a gente tem que ser muito sincero com Deus e dizer: Deus, eu não estou feliz igual o pastor falou, eu não estou me sentindo alegre assim, parece que a alegria foi roubada no meu coração. Antes eu tinha um sorriso largo no rosto, antes eu tinha vontade de amanhecer, alegria de ver o dia. Hoje eu estou sentindo muito triste, parece que a minha alma está na escuridão, como o Salmo 42. Mas eu sei que o Senhor está comigo, e eu sei que o Senhor está aqui nessa noite, e eu sei que assim como o Senhor devolveu a alegria para o salmista, o Senhor pode devolver a minha alegria, e o Senhor pode encher o meu coração e tirar toda a tristeza, porque quanto mais eu me aproximo de Deus, mais em paz eu fico. Quanto mais eu me distancio de Deus, mais ansioso eu me torno, mais triste eu me torno. Mas quanto mais você se aproxima do Senhor, se coloca diante de Deus, se alimenta dessa presença de Deus, mais o Senhor enche a sua vida. A sua alegria não está no álcool, nem nas drogas, nem nas festas, nem nos ambientes disfarçados. A sua alegria não está nessas coisas passageiras, humanas, que o mundo propõe. A nossa alegria está tão somente no Senhor. É por isso que muitas vezes você encontra uma pessoa muito simples, que aparentemente ela não tem nada, mas ela tem um sorriso e uma paz tão grande no coração. Sabe o que é isso? É presença de Deus, é a presença de que Deus está na vida dela, de que ela também está passando muitos momentos difíceis, mas ela vai continuar, e continua batalhando, continua prosseguindo, continua andando, porque ela sabe que o Senhor não desampara ela. E Deus está aqui, e Deus está contigo. Deus está aqui para renovar você nessa noite. Deus está aqui hoje nessa noite para tirar essa tristeza, colocar um ponto final nessa tristeza do seu coração. Por mais que você esteja duvidando, por mais que você esteja pensando: pastor, mas essa noite inteira está durando muito.
mas a alegria vem ao amanhecer. Agora nós, queridos, precisamos nos apropriar dessa alegria. Eu preciso sair daqui hoje com uma convicção no meu coração de que em Deus, no Senhor, na presença dEle, eu posso ser uma pessoa, e sou uma pessoa, sou um filho de Deus, eu sou uma pessoa completa, porque eu estou na presença de Deus. Eu queria que você ficasse em pé, para nós orar.